Bem-vindo ao podcast Clínica Médica da UF. Eu sou Leonardo Fachado, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Desmonte. A nossa discussão de hoje é como abordar o paciente com confusão mental aguda. No vídeo de hoje, temos uma paciente do sexo feminino, de 73 anos, que é admitida com quadro de tosse produtiva e dispneia. A família relata que a paciente está muito quieta e sonolenta. Ela é hipertensa, diabética, coronariopata e faz tratamento para insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Atualmente, encontra-se em uso de glibenclamida, metformina, furosemida, digoxina, diltiazem, rivaroxabana e diazepam. Ao exame, a paciente encontra-se sonolenta, orientada em tempo e espaço, dispneica, hipocorada e desidratada, com uma pressão de 95 por 60 mm de mercúrio, 82 batimentos cardíacos e frequência respiratória de 26 incursões por minuto. A temperatura é 37,3 graus Celsius. No exame do aparelho respiratório, encontramos diminuição do murmurio em base de hemitórax direito. Devido à gravidade do caso, a paciente foi internada para realizar o tratamento adequado. No segundo dia de internação, porém, a paciente começou a apresentar episódios de agitação e letargia, desorientação espacial, desatenção e relata ver insetos e aranhas no teto. Pelo exame laboratorial inicial de nosso paciente, podemos acrescentar à lista de problemas uma anemia microcítica e hipocrômica. Para investigar melhor essa anemia, é necessário solicitar uma cinética de ferro e a contagem de reticulócitos. Além disso, percebemos um aumento no número de leucócitos, com 10% de bastões e 70% segmentados, configurando um desvio à esquerda. Isso sugere a presença de um processo infeccioso, de provável origem pulmonar, devido ao quadro clínico apresentado pelo nosso paciente. A ureia e a creatinina também estão elevadas, sugerindo uma redução da função renal. Para facilitar o raciocínio no nosso caso, é interessante agrupar os principais sinais e sintomas em diagnósticos sindrômicos. A nossa paciente, por exemplo, foi admitida apresentando tosse produtiva, dispneia, taquipneia, hipotensão, sonolência e leucocitose com desvio à esquerda. Isso sugere uma insuficiência respiratória de causa infecciosa, provavelmente uma pneumonia. A instabilidade hemodinâmica, alteração do estado mental e taquipneia, de acordo com o Quick-Solfa, indicam que essa infecção pode estar gerando uma resposta inflamatória sistêmica, o que chamamos de sepse. Além disso, após a internação, o paciente apresentou desorientação, desatenção, agitação intercalada de letargia, sonolência e alucinação. Esses sintomas podem estar configurando uma confusão mental aguda, ou seja, uma alteração do estado mental do nosso paciente. Falaremos agora sobre a abordagem inicial do paciente confuso. O primeiro passo é colher uma história clínica completa com familiares e pessoas próximas, tendo em vista que as informações dadas pelo paciente nem sempre serão fidedignas devido ao estado mental alterado. É preciso identificar se a confusão mental é aguda ou crônica, ou seja, o paciente já apresentava sinais de desorientação, desatenção, sonolência antes da internação. É preciso saber se existe uma doença neurológica de base. O paciente já possui diagnóstico de Alzheimer, Parkinson, AVCs prévios ou então algum transtorno psiquiátrico prévio. É preciso saber se foi introduzido algum novo medicamento na prescrição do paciente, porque drogas como benzodiazepínicos, anticolinérgicos, opioides e até mesmo diuréticos, que causam desidratação importante, podem causar confusão mental em idosos. É preciso saber se o paciente tem história de consumo de álcool ou então alguma outra droga psicoativa, porque talvez estamos diante de uma síndrome de abstinência. É preciso saber também se o paciente tem história de cirurgia ou trauma recente, porque essas lesões podem causar desidratação e hemorragia, levando a um quadro de confusão mental aguda. O segundo passo na abordagem do paciente confuso é o exame físico. É de extrema importância realizar um exame neurológico completo nesses pacientes para identificar algum déficit neurológico focal, sugerindo um acidente vascular encefálico. É importante também investigar nesses pacientes sinais de infecção sistêmica, como hipotensão, taquipneia, sonolência, algum sinal de peritonite, algum sinal ou sintoma de infecção urinária. É importante também ver a circulação desses pacientes, se eles apresentam cianose e extremidades frias, porque uma baixa perfusão pode ser a causa dessa confusão mental. É importante também ver se o paciente apresenta sinais de convulsões tônico-clônicas generalizadas. Mordedura lateral da língua é muito presente nesse tipo de convulsão. Também é importante ver se o paciente tem estigmas de insuficiência hepática, como telangiectasias, eritema palmar, ou então sinais de insuficiência renal,
como edema periorbitários e edema generalizado, porque muitas vezes o paciente que possui essa insuficiência pode apresentar um quadro de confusão por encefalopatia hepática ou então um quadro urêmico causando confusão mental. O terceiro passo na abordagem do paciente confuso é a solicitação de exames complementares. Esses exames devem ser pedidos de acordo com a suspeita clínica, uma vez que a confusão mental muitas vezes se origina de uma condição médica prévia. O paciente pode se apresentar confuso devido a uma infecção sistêmica, abuso de drogas ou até mesmo lesões intracranianas. Um laboratório completo, contendo hemograma, eletrólitos, função renal, função hepática, glicose e saturação de oxigênio, já pode nos dar as pistas iniciais para investigar esse paciente. Se o paciente apresenta algum déficit focal ou história de trauma, é interessante pedir um exame de imagem, como uma TC de crânio. Em alguns serviços, é possível também pedir um estudo toxicológico para saber se o paciente está sob influência de alguma droga ou medicamento psicoativo. Voltando ao nosso caso, temos uma paciente idosa, já com múltiplas comorbidades, que apresenta um quadro sugestivo de pneumonia, e logo após a internação apresenta também uma alteração de estado mental. No exame inicial, a paciente encontrava-se orientada em tempo e espaço. No entanto, após 2 dias no hospital, ela ficou muito agitada e desatenta, e já não sabia mais onde estava. Ela apresenta, então, um quadro de confusão mental aguda, já que no início da admissão ela não apresentava nenhum sinal de desorientação ou confusão mental. No entanto, após 2 dias de confinamento, ela apresentou uma alteração do estado mental. Ela não apresenta, contudo, nenhum sinal de déficit neurológico focal ou histórias de doença neurológica e abuso de álcool e outras drogas. O provável diagnóstico torna-se, então, o delírio, que é um estado de confusão mental agudo. E, nesse caso, o que desencadeou essa confusão mental foi o próprio processo infeccioso sistêmico, devido à pneumonia. Vamos falar um pouco agora sobre a patologia que acomete nosso paciente, o delírio. Também conhecido como estado confussional agudo, essa é uma das principais causas de alteração de estado mental em idosos, principalmente naqueles pacientes hospitalizados e acamados. O DMS-5, que é o Manual da Associação Americana de Psiquiatria, caracteriza o delírio como uma perturbação aguda da atenção ou da consciência, acompanhada de uma mudança na cognição basal, que não pode ser mais bem explicada por algum transtorno neurocognitivo pré-existente ou em desenvolvimento. Ou seja, o delírio se caracteriza como uma confusão mental aguda que não pode ser explicada por doenças neurológicas de base, como demências ou então AVCs. O delírio é uma alteração da cognição associada a uma condição médica de base não neurológica, como doenças sistêmicas, efeitos colaterais de medicamentos ou intoxicações por drogas psicoativas. Uma característica importante do delírio é que ele surge em pacientes predispostos que foram expostos a fatores desencadeantes. Alguns fatores predisponentes ao delírio são idade avançada, demência, deficiência visual e deficiência auditiva. Esses pacientes com deficiência na percepção têm mais dificuldade em se adaptar a ambientes novos e com muita movimentação, como é o caso dos hospitais. Pacientes com depressão e transtornos psiquiátricos primários também têm um maior fator de risco para o delírio. A história de AVC prévio, infarto agudo do miocárdio, abuso de álcool e outras drogas também predispõem o paciente a ter um estado de confusão mental aguda. E também, como foi no caso apresentado, pacientes com múltiplas comorbidades também têm um maior fator de risco para essa doença. Agora, os fatores desencadeantes, ou seja, os fatores precipitantes ao delírio, a gente pode considerar agentes hipnóticos como benzodiazepínicos, anticolinérgicos, anestésicos como opioides ou até mesmo a própria dor pode desencadear um quadro de confusão mental aguda. A infecção, principalmente aquelas infecções graves, também são precipitantes dessa doença. Distúrbios eletrolíticos e desidratação também são desencadeantes do delírio. Isso acontece muito em pacientes que passam por cirurgias graves. Distúrbios endócrinos também são importantes fatores precipitantes. Agora, alguns fatores que são muito presentes na nossa prática clínica é privação de sono, principalmente em pacientes que estão acamados em UTI, imobilização e catéteres de longa permanência, como aqueles catéteres venosos profundos, catéteres vesicais. E é interessante notar, quanto mais fatores predisponentes presentes, menos fatores precipitantes serão necessários para desencadear o delírio. Vamos falar um pouco agora sobre as principais manifestações clínicas do delírio. Uma característica importante do delírio é a alteração aguda da atenção. O paciente muitas vezes vai se apresentar hipervigil, ou seja, acordado e agitado, mas hipotenaz. Ele não consegue mais focar sua atenção.
A desatenção é um dos pilares diagnósticos do delírio e pode se tornar evidente ao conversar com o paciente. É importante prestar atenção tanto no conteúdo da fala como na fluência. Uma maneira de testar a atenção do paciente é pedir para ele falar os meses do ano de trás para frente e observar se ele consegue realizar essa atividade de forma contínua, sem mudar sua atenção para outra coisa. Em casos mais severos de delírio, o paciente pode se apresentar hipoativo com rebaixamento do nível de consciência e letargia. Esses quadros são geralmente de pior prognóstico, por ser mais difícil identificar a confusão mental, já que o paciente está mais recluso. Pacientes com delírio comumente apresentam também distúrbios cognitivos, como perda de memória, desorientação, pensamento desorganizado e dificuldade de se expressar. Alguns testes de avaliação cognitiva, como o Mini-Mental, podem ser feitos para avaliar o comprometimento do paciente. Mas mais importante do que o resultado do teste é perceber a maneira com que ele presta atenção ao examinador e como ele responde às perguntas. Distúrbios na percepção podem acompanhar o delírio. As alucinações podem ser visuais, como ver sombras e formas, táteis, como sentir formigas pelo corpo, e auditivas. Outras manifestações comuns no delírio é a inversão do ciclo do sono. O paciente passa a dormir mais durante o dia e ficar agitado durante a noite. Isso pode agravar ainda mais a condição de base do paciente, já que ele não conseguirá dormir direito durante o dia, gerando privação de sono. Essas manifestações podem flutuar bastante. O paciente pode se apresentar hipoativo e pouco confuso durante a manhã, mas à tarde pode se tornar agitado, desorientado e pouco cooperativo. Essas características não ajudam a diferenciar esse estado confusional agudo de doenças neurológicas mais crônicas, no qual as manifestações clínicas são progressivas e contínuas. O diagnóstico do delírio é clínico. Uma das ferramentas para realizar esse diagnóstico é o Confusion Assessment Method, ou CAM. Para confirmar o diagnóstico do delírio pelo CAM, o paciente deve apresentar uma alteração do estado mental aguda e com curso flutuante. Deve apresentar também falta de atenção. Além dessas duas características, o paciente deve apresentar ou um pensamento desorganizado ou alteração do nível de consciência, mas ele também pode apresentar as duas coisas. Resumindo, o paciente deve apresentar a característica 1 e a característica 2, e ele deve apresentar ou a característica 3, ou a característica 4, ou as duas. Assim, conseguimos confirmar o diagnóstico de delírio e tratar o paciente adequadamente. A investigação da causa do delírio busca descobrir os fatores que desencadearam a confusão mental aguda no paciente. Para isso, criou-se um mnemônico, o delirium, no qual cada letra significa uma causa precipitante de delírio. O D é de drogas, no qual temos que avaliar a prescrição do paciente, se ele está consumindo algum benzodiazepínico, algum anticolinérgico e também o consumo de álcool e medicamentos psicoativos. O E é de eletrólitos. Temos que estar atento à desidratação, a distúrbios nos eletrólitos como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo e também anormalidades em hormônios tireoidianos. O L vem do inglês lack of drugs, e temos que ver se o paciente tem alguma abstinência a sedativos e também a álcool. Também temos que prestar atenção à analgesia do paciente. O paciente está sentindo muita dor, ou então o paciente está com uma carga muito grande de analgésicos, causando confusão mental. O I é de infecção. Temos que avaliar e tratar as infecções do paciente, principalmente aquelas infecções que são mais difíceis de diagnosticar, como infecção do trato urinário e do trato respiratório. O R é de redução da percepção. É importante saber se o paciente tem algum déficit visual ou auditivo e encorajar que ele use óculos e aparelhos auditivos para melhorar sua percepção no ambiente hospitalar. O I é de intracranial. É preciso investigar se o paciente pode ter alguma lesão dentro do sistema nervoso central, e temos que considerar desordens de tronco e encéfalo se acharmos algum sinal de déficit neurológico focal ou história sugestiva. O U é de urina. Temos que ver se o paciente apresenta retenção urinária, algum sinal de infecção do trato urinário e também constipação que possa estar prejudicando o paciente. M é de miocardiopatias e desordens pulmonares. Temos de avaliar se o paciente está sofrendo de alguma sobrecarga na função cardíaca ou então mesmo se está sofrendo de algum infarto agudo do miocárdio. Também temos que ter em mente que pacientes que têm insuficiência respiratória causada por pneumonia ou então SARA também pode piorar sua função mental devido à baixa perfusão e devido à baixa concentração de oxigênio no sangue. Os diagnósticos diferenciais do delírio abrangem síndromes neurológicas e psiquiátricas
que cursam com diminuição da capacidade cognitiva e alteração do estado mental do paciente. Lesões focais no sistema nervoso central podem simular o delírio. Por exemplo, pacientes com afasia sensitiva podem parecer confusos e não vão compreender e executar comandos. No entanto, o problema deles está restrito à linguagem, enquanto os outros aspectos da capacidade mental estarão intactos. Além disso, o curso dessas doenças não são flutuantes e tendem a ser mais progressivos. Outro diagnóstico diferencial do delírio são as doenças psiquiátricas, como o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Essas doenças têm um caráter mais crônico e não cursam com rebaixamento no nível de consciência. As encefalopatias metabólicas, como encefalopatia hepática e encefalopatia urêmica, também são diagnósticos diferenciais do delírio. A diferenciação entre essas duas doenças pode ser feita pela história clínica e também pela apresentação clínica do paciente urêmico e a apresentação clínica do paciente com insuficiência hepática. É sempre importante ter em mente também que a síndrome de abstinência alcoólica também é um diagnóstico diferencial do paciente com delírio, sendo sempre importante perguntar sobre o uso de drogas e do álcool. Um importante diagnóstico diferencial ao delírio são as demências, principalmente em pacientes mais idosos. É muito comum na nossa prática clínica termos que diferenciar se um paciente mais idoso que apresenta uma confusão tem delírio, demência ou os dois. Para isso, é importante conversar com a família e ver qual é o estado mental basal do paciente, ou seja, como é que é esse paciente no dia a dia. Ele já apresentava confusão? Ele já era desorientado? Se não conseguimos obter esse histórico do paciente, é mais seguro assumir que o paciente possui um delírio e observar como é que ele vai se comportar clinicamente. Se o paciente apresentar um curso de confusão mental que flutua, ou então ele consiga fechar os critérios do CAN, o delírio vai se tornar o diagnóstico mais provável. Nesses casos, é interessante ter em mente algumas características que diferenciam a demência do delírio. Demência são doenças neurológicas de um caráter mais insidioso, que demoram meses a anos para poder apresentarem sintomas importantes. E normalmente, pacientes com demência, como Alzheimer, não apresentam alteração no estado de alerta e também não apresentam alteração no ciclo do sono. Além disso, diferentemente dos pacientes com delírio, que apresentam pensamento desorganizado, os pacientes com demência geralmente apresentam um pensamento com conteúdo empobrecido e também eles dificilmente vão apresentar alterações na percepção, como alucinação e ilusão, no início da doença. O tratamento do paciente com confusão mental aguda se resume em tratar a condição médica de base que desencadeou a alteração do estado mental e adotar medidas de suporte clínico para evitar a piora do quadro. Algumas medidas não farmacológicas são evitar a imobilização no leito, já que essa pode ser uma causa de agitação do paciente, tentar manter o paciente hidratado, informar diariamente onde ele está e a data atual para mantê-lo sempre orientado, recomendar o uso de óculos e aparelhos auditivos caso seja necessário, tentar manter o ambiente claro durante o dia e escuro e silencioso à noite, já que esses pacientes podem apresentar uma inversão do ciclo e isso vai promover com que ele durmam durante a noite e fique acordado durante o dia. Além disso, é importante promover um estímulo cognitivo e movimentação precoce, para que o paciente não fique muito tempo acamado. As medidas farmacológicas para o paciente com confusão mental aguda devem ser reservadas para os comportamentos prejudiciais, ou seja, a agressividade, agitação intensa, alucinação e pensamentos delirantes. Os fármacos mais usados são os antipsicóticos, os típicos e os atípicos, sendo que dentro desses, o haloperidol, que é um antipsicótico típico, é o fármaco com mais experiência clínica. Ele vai promover que o paciente não se torne tanto agressivo e diminuirá a agitação e a alucinação. Os benzodiazepínicos têm um papel limitado à síndrome de abstinência alcoólica, já que eles não são indicados no tratamento do delírio. Esse foi o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção.